Olá, amorinhos e amorinhas, como estão? Espero que continuem muito bem, felizes e saudáveis, já sabem. Hoje venho falar convosco sobre um novo som. Aliás, sobre um conjunto de 7 novos sons. E estes novos sons nasceram de, podemos dizer, um feliz acaso. Lembram-se desta história? A Grande Fábrica de Palavras, de Pedro Soromanho. Lembram-se de quando vos contei que nesta fábrica se produziam centenas de milhares de palavras todos os dias? E que no país onde a grande fábrica de palavras existia, falar era muito caro? Lembram-se disso? Pois bem, hoje vou contar-vos um episódio inédito. Algo que a maior parte das pessoas não conhece. Isto porquê? Porque o assunto foi mantido no mais sigiloso segredo até hoje. Mas está na hora de eu contar, de maneira a que vocês percebam como é que nasceu este novo som. Aliás, este conjunto de 7 novos sons. Certo dia, estava a fábrica em pleno funcionamento. Bobinas oleadas, máquinas a trabalhar a 100%, tudo a trabalhar nos conformes. As palavras saíam por lá fora que nem pãezinhos quentes, não é? As máquinas não paravam um segundo que fosse. Contudo, ninguém sabe muito bem como é que a coisa aconteceu, mas eu ouvi por entre portas travessas que houve ali uma discussãozita entre os R's. Sabe-se é que um deles se separou do par e disse: já chega, não te suporto mais. Estou cansada de te ouvir, estou cansada de te acompanhar. Vou experimentar viver novas amizades e novas aventuras. Então, de repente, saltou da caixa onde circulava e a máquina não parou, mas abrandou demasiado o seu ritmo e quase se engasgou. E ao engasgar-se, o que aconteceu? O R foi saltando de caixa em caixa e foi encaixando perfeitamente com as consoantes B, C, D, F, G, P, T e V. Foi uma confusão, ficou tudo em alerta máximo. As outras consoantes estavam a ver aquela situação e nem queriam acreditar. E agora? Como é que vamos resolver este problema? Ai, quando o chefe souber. Mas a verdade é que o R até gostou de andar lá aos tropeções, aos solavancos e às cabeçadas por todo o lado. E mais importante, encaixava perfeitamente com as outras consoantes. Ao fim do dia, quando estavam a fazer a contabilidade de todas as palavras impressas, o chefe de secção deu-se conta. Quase caía para o lado, tamanho foi o susto que apanhou. Mas o que se passa aqui? O que aconteceu? Que desgraça foi esta que se abateu sobre esta secção? Consoantes, aproximem-se. Quero saber o que se passou. Mas ele gaguejava até, coitado, também era o nervosismo do homem. As consoantes estavam todas muito atrapalhadas, não sabiam bem, queriam contar o que tinham visto, mas tinham receio que o R saísse prejudicado e então calaram-se muito bem caladinhas. Já com as vogais não aconteceu o mesmo. Aquelas que estavam habituadas a ser as rainhas da festa, as mais importantes, aquelas que eram sempre utilizadas, chegaram-se à frente e disseram: chefe das consoantes, nós queremos contar o que se passou, pois o que aconteceu é inadmissível, jamais pode voltar a repetir-se. O que será do mundo se não se cumprir a regra consoante vogal, consoante vogal? O que será de nós? Então o I lá contou
que o R se tinha chateado com o seu pai e que tinha andado aos tropeções e às brincadeiras e às cabeçadas por lá fora. E que o resultado foi aquele. O chefe de secção ficou zangadíssimo e quis castigar o R pela audácia que ele tinha tido. Onde já se viu? Alguém lhe deu essa ordem, R? O R, por incrível que pareça, não estava nada preocupado. Tinha adorado a experiência. E disse: chefe, eu peço desculpa, mas se eu puder amanhã vou voltar a fazer o mesmo. Olha, o chefe quase entrou em ebulição. Saiu-lhe palavras e letras pelos olhos, de tão aborrecido que estava com a audácia do R. Por entre palavras como filodendro, cabeçada, atrapalhação, alguém se deu conta. Filodendro? Chefe, o que quer dizer a palavra filodendro? Está em um som que eu não compreendo. E assim que disse isto fez: compreendo? O que significa compreendo? E as letras olhavam todas umas para as outras. O que se está a passar? Será que foi um vírus? E estamos todas doentes? A verdade é que, entretanto, começou a falar uma palavra que nunca ninguém tinha ouvido. Era a palavra livro. A palavra livro, que era uma palavra sensata, inteligente e muito pacífica, disse: meus senhores, graças a este suposto erro, eu pude nascer. O que seria do mundo sem o livro e a própria palavra? Estaríamos condenados a uma vida de insapiência, falta de conhecimento, falta de compreensão. Graças a este nosso amigo, o mundo vai ser ainda mais rico, mais capaz e mais competente. Graças a este nosso amigo, todos nós seremos muito mais felizes. As letras começaram a olhar umas para as outras, mesmo as vogais, e acabaram por concordar. É que graças àquele suposto erro, nasceram palavras como o filodendro. Compreendo que nunca ninguém tinha sido capaz de pronunciar. Nasceram então a palavra livro e a palavra palavra. E a grande fábrica de palavras ficou ainda mais rica. Agora que vocês já conhecem a história deste suposto erro, que foi fundamental para nós aumentarmos o nosso léxico, vou-vos fazer uma proposta. A grande fábrica de palavras ficou bem mais rica, não é? Foi capaz de produzir. Rica, não no sentido monetário, não num sentido financeiro, mas num sentido educativo, de aprendizagem. E nós, graças a esse erro, estamos também cada vez mais ricos em saber e em competências. Estamos a tornar-nos leitores cada vez mais eficientes, que é isso que nós queremos, certo? E se a grande fábrica de palavras ficou mais rica, nós também estamos cada vez mais ricos. Porque nós temos cá dentro, cada um de nós, uma enorme fábrica de palavras. Só que no cérebro dos seres humanos chama-se centro da fala e fica mais ou menos aqui assim nesta zona. É aqui no centro da fala que nós vamos guardando todas as palavras, todos os sons que vamos aprendendo. E graças a este pequeno
erro, a nossa linguagem ficou ainda mais forte, mais preenchida. E nós somos capazes de produzir palavras tão importantes como livre. Não é o livro, é a palavra livre. Que proposta é que eu tenho então para vos fazer? Cada um de vocês vai procurar construir uma lista de palavras vivas. O que é que significam palavras vivas? São palavras que estão sempre a pulsar na nossa mente e na nossa vida. A palavra, a palavra frigorífico, onde nós guardamos os iogurtes e os gelados. A palavra prato, que nós precisamos para fazer as nossas refeições. A palavra trapézio, onde alguns de vocês gostavam de brincar. Isto são palavras vivas. Só que a vossa lista de palavras vivas terá que ter em consideração este conjunto de sons que nasceu deste pequeno acaso. Os sons bre, cre, dre, fre, pre, tre e vre, de maneira a que consigam tornar cada vez mais rica e completa a vossa fábrica de palavras individual. Ok? Agora, meus amores, convém que não esqueçam também um fator primordial. Nenhum destes sons faz sentido isoladamente, ou seja, nós não conseguimos formar palavras nem expressar pensamentos se tivermos apenas o par de consoantes. Continuamos a necessitar das vogais. Só com o conjunto das consoantes a par das vogais, nós conseguimos formar as palavras que necessitamos no nosso dia a dia. Por exemplo, só com a sílaba bra é que nós conseguimos escrever a palavra braço. Com a sílaba cre, conseguimos escrever a palavra creme. Com a sílaba fri, conseguimos falar do frigorífico. Ou, com o gri, falar do grilo. Com o tra, usamos a travessa para colocar no assado. E com o vru, falamos da palavra livro. Isto significa que, apesar das vogais não terem gostado de ter perdido o seu protagonismo, elas continuam a ser essenciais a este par de consoantes. Sem elas, ficamos apenas com sons isolados. Não é isso que nós queremos formar palavras. Palavras com as sílabas bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro, cru, dra, dre, dri, dro, dru, fra, fre, fri, fro, fru, gra, gre, gri, gro, gru, pra, pre, pri, pro, pru, tra, tre, tri, tro, tru e vra, vre, vri, vro, vru. Este conjunto de palavras obriga a que vocês estejam ainda mais concentrados para os poderem pronunciar corretamente. Por isso é que eu vos peço, façam o treino deste quadro silábico no vosso caderno. Treinem muito bem a leitura e a escrita destas sílabas novas. Ok? Vemo-nos então na próxima aula. Com pozinhos de perlim-pim-pim, este vídeo chegou ao fim. Fiquem bem, meus queridos.